Sempre gostei de assistir grandes festivais, festivais que rolam na TV, às vezes não só na TV, mas também transmissões pela internet. E gosto de sacar, inclusive, a questão da estrutura, né? É uma das coisas que me chama atenção, para além da música mesmo, para além do espetáculo também, o entorno, né? O que for possível de pegar ali de aprendizado, eu acho muito interessante. Rock in Rio eu sempre curti, tenho uma certa relação afetiva com o festival, apesar de nunca ter ido lá. Espero um dia ir para um Rock in Rio da vida, ter essa experiência também. Mas, na verdade, a minha relação afetiva ela vem da versão de 2001 para frente. Se você escutou o episódio que eu falo das minhas histórias e tal, da minha trajetória, você deve saber que em 2002 foi quando eu despertei pra música, assim, de forma mais deliberada, né? Pra além do convívio familiar e tal. E aí, em 2001 eu lembro que a primeira referência que eu tenho era... Na casa do meu avô tinha assinatura dupla, inclusive, da revista Época, né? Da revista Época na época. Eu lembro que veio, acho que no mesmo ano também, que teve as Olimpíadas de Sydney, se não estiver errado, 2000, 2001, por ali. E aí veio um guia do Rock in Rio, assim, tinha tipo um post, você abria e tinha toda a programação detalhada, tipo, o que você precisa saber sobre o Rock in Rio, né? Numa época em que a revista, ela tem esse papel de... Quando a gente tem alguns eventos, assim, tipo, como o Rock in Rio, a Copa do Mundo, por exemplo, eram publicadas revistas especiais em separado, assim, pra funcionar enquanto um guia mesmo, né? Hoje a internet faz esse papel. E, de certa forma, até pulverizado, né? Dia após dia a gente vai reunindo tijolinhos e vai aprendendo. Ou pelo menos deveria ser assim. E aí veio esse guia, eu lembro que em 2001 teve... Se eu não estiver errado, foi na programação tinha Sandy Júnior já, ou seja, esse debate todo, não sei só rock, ele já existia, né, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Se eu não estiver errado, teve o Foo Fighters também, o Queens of Stone Age, o Oasis, que abriu pro Guns N' Roses. Enfim, são essas que eu lembro de cabeça, eu não quis nem pesquisar para realmente trazer o que eu lembro nessa época. E aí depois... Se eu não estiver errado, teve aquele ato grande, voltou em 2011 e de 2011 pra cá eu venho acompanhando sim, sempre que dá. E aí, como essa versão de 2022 é a primeira depois da existência do Repercuta, nada melhor do que eu fazer também não é uma análise, mas alguns comentários, é um formato diferente esse episódio, sobre os bateristas que eu vi, que eu assisti nessa versão 2022 do Rock in Rio. Não quero falar só dos shows, mas falar dos bateristas que lá estiveram, né? Que vi. Então vamos lá. Bora lá, eu tô com o site aqui aberto, pra não deixar passar nada. No primeiro dia, o dia 2 de setembro, teve Iron Maiden, Dream Theater, Gojira e Sepultura, mais a Orquestra Sinfônica Brasileira. Desse dia, uma sexta-feira, eu lembro bem, que foi que eu assisti quase tudo, pra falar a verdade, pra falar dos bateristas, né? O Eloy Casagrande, ainda, eu acho que eu nunca vou esquecer disso. O cara ter quebrado a perna, tá o Bruno Valverde substituir ele em alguns shows, né? Mas assim, ele adaptar as coisas pra perna esquerda, como se nada tivesse acontecendo, assim, sabe? Isso é uma mudança gigante pra gente que toca, e ele conseguir executar. De fato, até aproveitar pra registrar o que eu penso, o Eloy, acho que ele tá levando a bateria a um paradigma novo mesmo, ele tá quebrando coisas, porque é velocidade, ele consegue unir velocidade, clareza nas notas, você consegue entender todas as frases direitinho, nada embola, né? E criatividade, musicalidade, não é simplesmente bate-estaca ali. E isso não à toa é logo todo o reconhecimento, né? Mundialmente falando. O show, acho que combinou legal com a Orquestra Sinfônica Brasileira. O som, começo, pra mim, de onde eu vi, tava um pouco sem tanta definição. Acho que foi uma coisa mais da transmissão mesmo, do que de fato dos shows. Tenho certeza que o som devia estar foda lá.
O set do Eloy é interessante que ele já tem, ele descreve assim, ele é bem ativo lá nas redes sociais dele. Ele tem um set um pouco mais reduzido. Vou até abrir aqui também o perfil do Eloy no Instagram, onde tem muita coisa. Ele, apesar do set reduzido, que pra ele é reduzido, né? A pressão também é outra característica dele que, enfim, dispensa comentários. Eu tô passando aqui pelo Eloy porque tem que registrar, porque assim, não tem mais muito o que se dizer sobre ele. Esse foi o show de Sepultura que vi. Sobre o Gojira, eu conheci a banda, mas não sou um grande conhecedor da discografia da banda. O que eu posso falar com relação ao show, a performance, na verdade, do Mário Duplantier, é Gojira que transita ali entre o metal progressivo e também o groove metal. A banda existe desde 96. Me chamou a atenção na medida do que o metal proporciona. Pra mim, a sensação que eu tive, um som um pouco mais swingado para o metal, sabe? Um som um pouco mais balançado e não tão duro, não tão reto. Acho que talvez também combine com os riffs que, pra mim também, mais uma vez, eles remetem a coisas mais dançantes na medida do que o metal permite. Infelizmente perdi o show do Bullet for My Valentine, que é uma banda que eu já até vi alguns shows pelo YouTube, mas também assisti um pouco da apresentação do Living Colour, que fizeram um feat com o Steve Vai. No Living Colour, pra mim um ícone, o Will Calu, ele que tá chegando já perto dos 60 anos, chamou a atenção o set dele com alguns pratos quadrados. E como ele consegue, né, tocar, enfim, a banda consegue, e isso tem muito a ver com ele também. Passa por vários gêneros, do rock mais pesado, o rock mais leve, mais clássico, o metal, ska, enfim, R&B. Então tem muita bagagem na banda. O Will usa uns pratos altos pra caramba. Não sei se era porque ele é tão alto, não sei a altura dele, mas uns pratos vazados também usam bastante. Tem um prato lindo, inclusive, eu acho que é 20 polegadas lá. Ele todo vazado, com uma simbologia específica, acredito que da banda mesmo. Muito peso, muita pressão e demonstrando, enfim, foi um deleite pra mim também, porque foi pancada do começo ao fim. Pra mim, um grande show também, um dos grandes shows, apesar de ter colocado ali no palco Sunset, eles podiam estar muito bem no palco Mundo, na minha opinião, fechando o palco Mundo, inclusive, seria ótimo. O set do Will é mais clássico, né? Aquele set mais tambores grandes. Outro show que também assisti foi o do Dream Theater, Mike Mangini. Até te convido a ouvir o episódio aqui do Repercuta, que eu falei sobre os 10 anos da mudança, né, de bateristas na banda, quando o Mike Portnoy saiu e o Mike Mangini entrou
o episódio. É o episódio 21 aqui do Repercuta Podcast. Sem que terminar esse, se você ainda não ouviu esse, vale a pena voltar lá. Eu detalho como foi a seleção e que escolheu o Manguini, naturalmente, para o cargo. Sobre o Manguini, acho que o que eu acho muito interessante, assim, não tem muito o que dizer sobre a banda, que não já tenha sido dito, mas especificamente sobre o Manguini, a precisão, a capacidade, assim, e não é só de tocar todos aqueles tempos, todas as mudanças rítmicas, mas com muita propriedade e muita segurança o tempo inteiro. É um cara, é um professor, né? Assim, na acepção da palavra, assim. E mesmo um pouco mais velho, né? O tempo passa e pra tocar durante do jeito que se toca, né? Com o que se exige dos músicos. E ele continua muito bem. Uma aula de ver. Se você conseguir pegar uma grama do que o cara tá fazendo ali, já tá valendo a pena demais. E o Manguini, apesar desse tempo todo, segue dando conta demais de todas as músicas do Dream Theater. O set do Manguini, gigante, o seu tradicional, contando inclusive com octobands, que ele usa bastante. Os pratos em dimensões grandes também. O Manguini sempre com a sua marca registrada, o chapéuzinho para trás. E, cara, também é uma aula. O set tradicional dele, acho que é até um pouco mais reduzido do que a gente vê, por exemplo, nos workshops dele, nas clínicas, que tem bastante no YouTube, inclusive, indico demais. Infelizmente, lamento, mas não pude ver a banda que também estava tocando no mesmo dia, Metal Allegiance, não sei se chama assim, acho que não pude ver, é uma pena. Outro show que eu também lamento não ter visto foi o dos Racionais, infelizmente. Também perdi Silo Green, que também curto, e também infelizmente perdi Mass Grey, que eu também gosto desde sempre, lembro muito dos clipes na MTV, nas madrugadas da vida, assistindo. A Glória Groove também cheguei a ver no Lollapalooza, eu acho que por conta disso eu acabei não assistindo nesse Rock in Rio. Os outros 6 palcos eu acabei não vendo nada também. É o New Wood Dance Order, o Espaço Favela, o Rock Street Mediterrâneo, o Supernova. Achei inclusive muito bonito o visual do palco. Temos também o Rock the Street e o Highway Stage. Então vamos voltar para o Palco Mundo, que foi onde eu vi os outros shows que eu quero comentar um pouco aqui. O Iron Maiden, não posso deixar passar. Nick McBrain com sua nova bateria, ele que agora ele que usava Sono durante muito tempo e agora tá usando a marca England Drum Company. Um set lindo que cada tambor passa por uma fase da banda, tem um revestimento com pintura diferente. E o Nick McBrain é aquele clássico posicionamento das coisas, os pratos, tipo, alguns dos pratos na vertical mesmo. Ele gosta de pegar aquele ping. E me espanta também a consistência dele com mais de 60 anos de idade e dando conta de tudo. E o que eu acho interessante, eu já ouvi de outros bateristas dizendo que ele é o mesmo baterista, que ele não mudou nada e tal. Eu já vi gente até comparar um pouco com a situação do Lars, do Metallica, no sentido de ter parado num tempo. Eu já acho, não sou um grande fã do Iron. Não sou fã, na verdade, eu não tenho a discografia detalhada, nunca parei pra ouvir, mas pra mim, vendo a distância que eu vejo, cada álbum tem um porquê, né? E ele consegue ser pertinente, ser importante em cada narrativa, em cada história contada, na verdade, que é cada álbum do Iron Maiden. É um clássico, é um ícone da bateria. Tem um vídeo também, inclusive, que ele detalha muito bem essa nova bateria dele. Eu vou até deixar na descrição aqui também desse episódio, que demonstra de forma muito boa as escolhas dele. Muitos tambores de dimensões super menores e também tambores muito graves, muito grandes. E é isso. Eu acho interessante como fica tudo, pra mim, vendo de fora, parece um amontoado assim, o set dele, porque é uma coisa muito em cima da outra, não tem tanto espaço entre um tambor e outro. Mas é assim que ele toca, é assim que ele marcou a história dele na música pra sempre. Ele fica até meio escondido no set,
fica o set um pouco mais alto do que ele. Pratos altos também, que é uma coisa que eu não vejo muito nos bateristas mais recentes. Normalmente o pessoal tá meio por cima da bateria. Eu inclusive até uso isso de vez em quando para aproveitar aquela coisa da gravidade, né? Você estando por cima dela, o som de cima para baixo, muitas vezes é só deixar o braço descer, né? A mão descer. E ele fica naquela coisa, os tambores eles ficam meio que na altura dos olhos deles, assim. Se você não prestar atenção, você não vê o Nico lá de tanto tambor. E fica aquele espação entre os pratos muito altos e o começo dos tambores, e ele ali, meio abaixado, assim. Mas é isso. Antes que eu esqueça, outro show que eu lamento de não ter visto foi o do Offspring. Eu tava curioso porque o Pete Parada, que era o baterista, que se recusou a tomar vacina contra a Covid-19, foi expulso da banda. E aí eles colocaram um cara que eu curto muito, é um cara do show, mas também é um cara que gravou muita coisa, fez muita coisa em estúdio, que é o Josh Freese. Enfim, curto muito a pegada dele, o estilo dele, e foi ele quem substituiu o Pete Parada no Offspring. Infelizmente eu perdi esse show. Pra ter noção, o Josh Freese, ele entre várias bandas no currículo dele, a gente pode destacar a Perfect Circle, Weezer, Nine Inch Nails, o próprio Guns N' Roses, que eu vou falar daqui a pouco, Avril Lavigne, que também foi outro show que eu infelizmente eu perdi, eu queria ter visto. Tem aquele gosto de nostalgia do início dos anos 2000 e não assisti. E o Josh Freese, ele colabora em turnês com todas essas bandas, colaborou, né? Tanto em turnês, enquanto contratado, como também em estúdio gravando, né? E o foda dele é que ele consegue circular entre o pop, metal industrial, new metal, sabe? Então é um cara que inclusive merece uma temática, um episódio falando dele aqui. Eu tô preparando, inclusive, até adiantar para vocês alguns episódios falando sobre bateristas de estúdio, bateristas que tem esse perfil do Josh Freese aqui, que tem um currículo vasto em gravações em estúdio e etc. Só corrigindo o que eu falei, eu tenho falado que você tenha visto Living Colour no palco Sunset, mas eu também assisti ao show da Jessie J. Não conhecia, é interessante, aquela voz que você, eu não sei quem é não, aí quando tu vai sacar, eu lembro dessa música, eu lembro dessa, né? E quem toca com ela é o Ginger Hamilton, e é baterista naquela linha dos caras, eu até converso com alguns amigos disso, que pra mim são bateristas que não só tem a técnica, mas eles têm eles têm um sangue. Eu tô falando da questão da negritude, daquele ingrediente, daquela energia que só de vivência, que é algo que na minha opinião é ancestral mesmo. E eu sinto em bateristas que são da linha do Ginger Hamilton. Dois que eu lembrei logo de cara vendo o show dela é o Chris Dave e também o Aaron Spears, que pra mim são monstrinhos, são esses monstros assim que gravam uma penca de gente, sabe? Tu vai ouvir um monte de gente que já tem gravado com eles, sabe? Sei lá, você pode citar Amy Winehouse, Adele, enfim, vários artistas e inclusive artistas do pop, que eles servem muito bem. O set dele é aquele set, uma caixa cada vez mais instalada, o som por ser dançante e tem uma mistura de baladas com músicas mais dançantes. Pra mim o Ginger Hamilton demonstrou muita musicalidade, também velocidade técnica, é muita nota. Mas não é só muita nota pela nota, é aquele cara que pra mim é um exemplo que tem algo na raiz mesmo, assim, sabe? E ao mesmo tempo ele olha pra frente, é moderno também. Outro artista que também que me lembra muito os sons é o próprio Bruno Mars também, nessa pegada também. O set do Ginger, na minha opinião, um set versátil, que apesar de contar com tambores reduzidos, mas que são graves também. A caixa é o contraste, né? Assim, os tambores médio graves e a caixa mais instalada, mais pro agudo mesmo. E a prataria dele, pronta para qualquer ideia, na minha opinião, também versátil. Desde pratos menores, como também, assim que precisa de mais volume, também tem pratos maiores. Usa também Holy Crash, ele usa pratos furados e pratos também com sustain mais curto, que o som da Jessie acho que pede. Aqueles sons, inclusive no momento em que ele tá botando muita nota, os pratos que tem um corte mais rápido são os ideais. Repercuta.
Agora vamos pra Måneskin. Måneskin pra mim foi uma surpresa. Eu não tava nem afim de assistir, pra falar a verdade. Foi porque caiu na hora que eu tava livre. E foi uma surpresa muito boa. Acho que de cara pra falar da banda, volta um pouco do que talvez falte no rock ultimamente, essa coisa de se divertir, de celebrar a vida, de celebrar as coisas boas. E a energia deles muito boa mesmo. E eu só conhecia aquela música Begging, eu só conhecia de orelhada mesmo, assim, não parei pra ouvir. Na bateria a gente tem o Ethan Torquil, e ele, assim como o restante da banda, é italiano. Ele tá na banda desde 2015 e compõe a banda. A Måneskin, que foi vencedora do Festival de Sanremo em 2021 e também ganhou o Eurovision por melhor canção também em 2021. Sobre o Ethan Torquil, eu gostei muito, fiquei muito surpreso com a tocabilidade dele. Set reduzido também, mas bastante grave. Eu adorei o som de caixa dele, porque eu tô numa pegada mais de som grave também. Inclusive, até deixar registrado, tô em processo de gravação do segundo álbum da minha banda, Grande Angular, e na hora de gravar eu tentei puxar também. Eu escolhi por uma timbragem um pouco mais pro grave na gravação desse segundo álbum. E futuramente eu vou falar mais sobre ele aqui no Repercuta. Se você estiver escutando esse episódio no futuro, talvez esse episódio já tenha saído e você já tenha até a chance aí de ouvir. Já guarda aí, já marca por aí. Como eu falei, foi uma surpresa, um set de bateria pequeno, mas mais grave, a caixa grave, de uma forma que combina inclusive com o som da banda. E o interessante é que, puxando o perfil da banda, a sensação que eu tive, e aí o Ethan, ele se encaixa muito bem, é que cada música da banda, ela soa como algo diferente, assim, parece uma grande jornada dentro dos estilos, dentro do rock. Uma música parece mais pro rock alternativo, a outra é mais pro new metal, aí tem uma que é mais no pop, outra que chama mais atenção no glam rock. Aí vai pro metalcore, aí parece o punk, sabe? Aí tem música que parece um indie. Então ele consegue circular bem entre todos essas dissidências dentro do rock. O visual dele também me chamou a atenção, o que remete à androginia. Achei muito legal também e combina muito bem com a banda, com o restante da banda. E traz essa coisa mais do sexo pra frente, sabe? Na performance, no visual, né? E chama bastante atenção, incita coisas, eu achei interessante. Pra mim casa muito bem as duas coisas, entre o visual, a performance e a sonoridade, que também tem, não é só visual. Uma ótima surpresa o Måneskin, e vou passar a ouvir mais um pouco também, acho interessante. Guns N' Roses, né? Interessante que o Frank Ferrer, ele já tá na banda já faz um bom tempo. E eu acho que por ter o apego afetivo também com a formação clássica, com Steven Adler e o Matt Sorum que substituiu depois, eu achava que o Frank Ferrer, ele não se encaixava tão bem no estilo da banda. Eu achava ele muito mais pro lado de um new metal, de um stoner, do que necessariamente de um hard rock. Mas vendo o show do Rock in Rio e vendo outros vídeos também durante esse tempo todo, acho que ele se encaixa cada vez melhor na banda. E assim, eu ouso dizer aqui que hoje em performance ele tem tanta importância quanto os outros. No início eu achava uma tocabilidade meio duro, sabe? Eu achei que assim, precisava de um pouco mais de swing, que é um pouco do que o Guns tinha lá no... Assim, um pouco mais de malícia, sabe? Mas o Frank é muito bom de ver, né? Quem faz bem o que se propõe. Mão pesada, é porrada. Interessante que ele é grandão, então ele fica meio que por cima da bateria. A bateria não é tão de dimensões muito grandiosas. São assim, até dimensões padrões para o rock, né? E para o tipo de música que ele toca. E achei interessante como ele utiliza os pratos, sabe? Não fica em excesso. E ele equilibra muito bem, assim, a forma de utilização dos pratos, inclusive usando um mesmo prato de formas diferentes. Isso me chama atenção. Para destacar algumas músicas que eu tenho uma relação afetiva maior do Guns, entre várias que eu tenho, mas eu poderia destacar a performance dele em 3 músicas: a Civil War, You Could Be Mine, aquela intro lá, que é clássica, e a Stranger também. Por perpassar por tantas... Essa música é tão longa, né? E perpassar por tantas paisagens, por tantos lugares.
Outro show que eu peguei um pedaço, que por pouco eu não perdi, mas que também eu acho interessante de ver. Eu sempre ganho vendo shows, a gente sempre ganha, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre tem algo que chama atenção. Eu tô falando do Fall Out Boy. Foi naquela noite que foi proposto enquanto emo, né? A banda surgiu naquela época, eu lembro também, junto com tantas outras daquela cena, que na época eu não curtia. Uma música ou outra, assim, não é um som de mudar, de tirar. Não, tira isso daí, mas também não é um som que eu lembro de ouvir. A bateria do Andy Hurley, uma coisa que me chamou a atenção, é mais um que usa os sets reduzidos, mas com sonoridade grave. E a principal coisa que me chamou a atenção foi um surdão que ele usa. Eu não vi ele usar tantas vezes no show, no lado direito, assim. Isso após o prato de condução, ele é destro, então após o prato de condução tem um surdão assim suspenso, bem fundo e tal. Inclusive um revestimento muito bonito também da bateria do Andy. Vamos pra Green Day. O Tree Cool segue. Parece que os caras não envelhecem, essa banda toda. Apesar de a gente saber que eles estão mais velhos. Me deu uma certa aflição ver aqueles pratos tão altos. Cara, a energia que se gasta pra ir buscar ali em cima. Mas ele mantém a performance. Nada mudou praticamente. É um certo toque que eu tenho enquanto baterista, é isso. São pratos muito distantes, assim. Caramba, onde é que tu vai. O esforço de ir e voltar, sabe? O caminho que tu tem que percorrer. Não sou um fã do Green Day, mas gosto também de várias músicas. Outras, assim, aquele tipo de banda que você conhece, um monte de música, mesmo que não seja fã. O que eu acho interessante no Tree Cool, e que tem a ver também com a banda, é como eles conseguem, na minha opinião, manter essa vibe, assim, esse frescor jovem, mesmo não sendo tão jovem. Então você conseguir manter essa coisa, não, pra mim ainda não fica parecendo aqueles cara, aqueles velho que quer se passar por novinho. Não são isso, assim. Acho interessante. Acho muito verdadeiro, assim, ao que se propõe a fazer. E a energia é a mesma, conduzindo as músicas e aquela energia toda, aquele nervosismo, né? Aquele som frenético. E entregou um showzão também, o Tree Cool junto ao Green Day. E pra fechar, chego no Coldplay, banda que eu tenho uma relação afetiva muito grande. Foi uma das primeiras bandas que, quando eu comecei a tocar, eu disse, poxa, eu posso fazer isso aí, eu consigo fazer isso. Will Champion, pra mim, eu sempre gostei muito da performance dele, apesar de ter, após o quarto álbum, até os 3 primeiros eu gosto muito. Tenho na minha coleção, inclusive, é algo que faz parte mesmo. O segundo álbum deles, inclusive, tá completando 20 anos em 2022, A Rush of Blood to the Head. A banda mudou muito, né? Se tornou aquela banda que quer tocar em todo lugar, né? Que quer tocar desde os videozinhos good vibes de programas de propagandas de banco a elevador e tal. O pop do pop fica, na minha opinião, banalizado e barato, assim. Aquela vibe good vibes. Eu acho interessante até registrar isso aqui. No mundo em que a gente tem espionagem, o temor com sanidade mental, o temor com novas doenças, fake news, né? Polarizações, o Coldplay tá numa coisa good vibes, tá tudo bem. Não que tivesse que ser um álbum politizado, mas acho totalmente deslocado com o mundo. Parece que nada afeta a obra, entende? Aí no show, vai lá no show, não tem que ter uma pulseira. Porque a pulseira, ele quer que você desligue o celular e tal, mas aquela pulseira também é produto de uma multinacional, de uma empresa que tá ali financiando aqueles equipamentos do mesmo jeito, sabe? Aí assim, você pedir isso, você pedir que o pessoal, pra mim é uma grande contradição, você pedir pra todo mundo curtir o momento e não ligar pra exposição, sendo uma banda que fez uma manobra gigante pra estar em todos os lugares também, sabe? E para fazer com que estivesse em todos os holofotes, em todos os lugares. É uma banda que se propõe a super exposição, pedindo que o pessoal seja, assim, pregando simplicidade, sabe? Para mim é uma grande contradição. Mas voltando pro Champion,
No começo foi um pouco ruim até de ouvir, muita chuva durante o show, mas as músicas, algumas das músicas que são clássicas e que me fizeram ter essa relação afetiva com a banda ainda estão lá. Acho interessante quando ele consegue tocar as coisas de forma simples e com o tempo muda, você vai sacando durante o show. Por exemplo, uma característica dele que ele usa depois da fase mais pop da banda que eu acabei de falar. Ele usa muito marcações duplas, né, com as duas mãos no chimbal. Isso dá bastante swing. Isso você não vinha lá nos primeiros álbuns mesmo lá. Era algo mais simples, por assim dizer. E lembro do Will Champion que eu me identifico também. Eu lembrei logo de que não tem a ver com a performance do show do Rock in Rio. Enfim, acrescentei muita coisa aqui que não é do show, mas ele falando do contraste, né? Enquanto Chris Martin, o vocalista, estava comprando uma casa em Malibu, ele estava pegando um metrô sem ser reconhecido por ninguém. Então isso me chama atenção e afirma mais aquela coisa do baterista. A gente consegue fazer parte do todo. Eu já falei isso aqui. A gente é parte do todo e ao mesmo tempo a gente é um deles, mas a gente também consegue olhar de fora, assim. Ele consegue levar uma vida comum, digamos assim. Set também bem reduzido e mudou pouco ao longo do tempo. Pelo menos se você pegar um show, por exemplo, de 2005, um show que eu lembro bem do Glastonbury, por exemplo, aquele som básico, uma característica dele é a caixa que ele usa bem virada para ele mesmo, assim, ela fica bem inclinada, virada para ele. Chimbal, condução, ataque, tom, surdo e bumbo, é isso. Em alguns momentos ele tem um set de percussivo também, que é no momento das músicas da fase mais pop, do começo do Viva La Vida ali, tem sinos, tem também tímpanos, fica mais com cara de uma coisa mais épica. E o Will continua com a mesma pegada, com a mesma energia. Ele consegue tocar com bastante peso as baladas, mas também consegue tocar um pouco mais leve nas músicas mais dançantes. Grande parte do show também é utilizado o VS, utilizado os robôs ali, né, os samples ali, os loops, em que ele toca por cima. E também destacar que, não sei, eu posso chutar aqui, mas dos que eu analisei, dos que eu tô fazendo no comentário, acho que o único que também canta, também faz back vocal na banda. Eu vou até conferir isso aqui. Acho que sim, exatamente. Eu não vou lembrar se o Ginger Hamilton da Jessie J também faz back. Acho que fazia também. Acho que faz. Mas é isso. Esse foi um episódio um pouco mais leve. Gosto de fazer esse registro aqui do Rock in Rio. Gosto do clima. Espero que esse clima que eu tenho na minha cabeça ele seja assim também lá no dia. A versão que eu for. Espero ir ainda. E é isso. Deixa teu comentário aí. Deixa a tua opinião com relação ao show. Tu pode deixar aqui na caixa de perguntas, de comentário. Tu pode ir lá no Repercuta Podcast no Instagram, comenta lá no post. Eu quero também saber a tua opinião. Me diz os shows que tu assistiu também. Infelizmente eu não pude assistir tudo, ou se tu não assistiu nada, enfim, me fala o que é que tu acha, o que é que tu achou do Rock in Rio. E é isso, a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço, povo, até o próximo episódio, hein?